está no ar o Momento Papo de Mãe. Algumas plantas podem oferecer riscos para as crianças. Brincar ao ar livre é ótimo, mas é preciso ter cuidado até mesmo com as plantas dentro de casa. Alguns arbustos, flores, folhas podem causar coceiras, intoxicação e outras consequências, como aconteceu com o Thalisson, de 1 ano e 5 meses, filho da Elisângela Pinheiros. Você também é mãe do Vitor, de 18 anos, né, Elisângela? Isso. E o que foi que aconteceu com o pequenininho que está aqui? Então, eu estava sentada, né, na calçada de casa com a minha irmã, minha mãe, todo mundo conversando tranquilamente. Aí, daqui a pouco, ele pegou essa planta, colocou na mão. Aí, a minha irmã me alertou, ó, ele tá coçando a mãozinha, né, por causa da planta. Aí, eu, tipo, nem, né, dei muito atenção. Aí, daqui a pouco, eu subi para cima, para minha casa, dei banho nele, né, dei comida, coloquei ele para dormir. Ele dormiu tranquilamente. Aí, no decorrer do sono, ele já acordou vomitando. Que ele tinha colocado a planta na boca? Então, nesse meio tempo, ele tinha colocado na boca e eu não me dei conta. Depois você conta, então, o que aconteceu. Também é nosso convidado, o toxicologista Anthony Wong. Doutor, tem plantas realmente perigosas? Olha, tem muitos, principalmente aquelas mais bonitas, né? Que justamente são as mais perigosas, às vezes, em casa. E hoje são apartamentos, então você tem que florir e muitas vezes tem plantas muito perigosas. Então precisa prestar atenção mesmo para a criança não colocar na boca. E tem plantas que só de você tocar, ela já pode provocar uma reação, uma coceira, uma alergia. Sem dúvida. Essa planta, como ela falou, tem ráfides de oxalato de cálcio. Aliás, uma planta muito comum em casa, que muito tempo para afastar o mal-olhado, é o Comigo Ninguém Pode. É o Dieffenbachia picta. E tem oxalato, se colocar só na boca, dá um inchaço, fecha a garganta, inclusive com falta de ar, fora ulceração e sangramento intestinal. Foi o que aconteceu com essa criança também, que tem outras plantas com o mesmo princípio ativo. Porque qual foi a planta? Você conseguiu identificar qual planta que ele tinha encostado? Então, eu não consegui. Ela é uma folhagem verde, né? Eu fiz uma pesquisa na internet, assim, ao meu ver, chama-se imbé, mas eu não tenho certeza da planta. Uhum. E você sabia que podia ser tão grave assim? Não, nem imaginei. Nem imaginei. É na calçada da outra vizinha, né? Que ela tem um monte. Ela até arrancou depois disso as plantas. Porque aí conta pra gente, o que aconteceu, Elisângela? Você teve que levá-lo para o pronto-socorro? Sim, depois que aconteceu isso, que eu dei comida para ele, coloquei ele para dormir e tudo, e ele começou a vomitar e não parou. Mas até então eu não imaginei que fosse da planta, eu achei que fosse a troca do leite. Porque ele tomava leite de caixinha e eu comprei uns de garrafinha, né? E eu achei que fosse a troca do leite. Aí eu não imaginei, só que ele continuou vomitando. Tudo que colocava, ele vomitava, até água. Aí eu me dei conta que foi da planta. Então, quando chegou no hospital, que eles fizeram o exame para ver se ele estava... E deu muito alto a intoxicação dele. Porque essa planta é venenosa, a gente pode dizer que é um veneno mesmo? Doutor? Bom, na realidade, essa classe de plantas é a costeira de Adão, tem uma folha verdes bem largas. Ele tem cristais que são extremamente irritantes. É uma classe toda dessa. E são vistosas. E, geralmente, a pessoa acha que não tem problema. E aí, como Comigo Pode também, é do mesmo grupo, com folhagens grandes. E essas cristais são extremamente irritantes e corrosivas. E a criança coloca na boca e vai engolindo a saliva, principalmente criança pequena, ela não sente tanta dor. Quando percebe a dor, já passou. E aí, então, realmente provoca todas essas consequências. Então, é importante mesmo os pais se informarem e não terem essas plantas em casa, doutor? Pois Porque tem bichos, tem animais de estimação também, né? Mas acontece o seguinte, muitas vezes compram essas porque a crença, né, de que essa planta não tem perigo, ou então traz boa sorte, a coroa de Cristo, ou então até o bico papagaio, que é uma planta muito comum porque a folha é vermelha. Ele tem um leitinho. Isso é extremamente cáustico. Tem uma ideia, uma gota daquela coroa de bico papagaio, se colocar no calo, ele consegue dissolver o calo. Imagina dentro da... Então sai aquele leitinho, mas é pior ainda. Tem muitas crianças que pegam, olha, leitinho, e depois passam no olho. E provoca uma ulceração, inclusive com buraco no olho. Aí perde a vista. Perde a vista. Nossa, eu estava dando uma aula para um grupo de médicos, eu mostrei a fotografia, assim, eu oftalmologista assim, eu tive um caso de um paciente semana passada.
e perdeu a córnea por causa disso. Passou a mão e colocou. Isso tem, todo shopping tem, né? Daquele lugar. E as crianças vão brincar lá dentro. E aí sai aquela gota de leite, que pensa que é leitinho, e é extremamente cáustico. Porque a gente, como mãe, né, as crianças são pequenas, o que a gente fica mais preocupada, não sei você, Elisângela, mas é quando as plantas têm aquelas frutinhas pequenininhas que a gente até fala para a criança, não encosta que é veneno. E nem imagina que a folha ou a flor também podem ser, né? Causar. Tanto é que eu nem dei importância na hora, né? Que a minha irmã me alertou, ela falou, a mão dele tá coçando. Aí foi na hora que eu subi, lavei a mão, tudo, mas aí nesse meio tempo ele já devia ter ingerido, né? Deve ter passado a mão, tudo. E foi pouca mesmo. Né, que colou na mão, eu acredito. Ele é leitoso, né, doutor? E tem muita criança, além do leitinho, né, tem muita criança que gosta de brincar, de fazer comidinha com as plantas, né, e depois acabam experimentando a comidinha. Um perigo, né, doutor? Pois é. Então, olha, uma planta que tem muitas pessoas é a era, certo? É uma planta que, às vezes, ele pode ou cair de um vaso ou então até plantando. E ele não é só tóxico para a criança, que é uma folha pequena, que parece saladinha. Mas pode ser para o seu cachorrinho. Gatinho, cachorro, às vezes pega essa planta e come, e para esses animais dá uma dor abdominal e gastrite, etc., muito forte, e vomita. E a pessoa nem pensa, nem imagina que foi a era que esse animal, esse cachorrinho comeu. Então, doutor, no próximo bloco eu até quero saber se existem plantas assim tão venenosas que podem provocar, inclusive, consequências mais graves, tá bom? O doutor explica daqui a pouco. A nossa conversa continua já. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. O Momento Papo de Mãe está de volta e o tema é plantas venenosas. Doutor, a criança passou a mão numa planta, ficou com uma coceira, uma alergia ou até uma queimadura. Os pais podem fazer alguma coisa em casa? Olha, se foi um contato apenas na pele, é muito importante, é só lavar bem com água e sabonete, sem usar outras coisas. Não passa pomada, nada disso. É só lavagem, em geral, já resolve. E se a criança comeu uma planta? Pois aí é diferente. Se tomou, então, não tente forçar o vômito. Então, você falou aqui de plantinhas, às vezes tem umas... Então, lembra que a bico papagaio tem umas sementinhas, umas florzinhas vermelhinhas. Aquilo também é tóxico. Uma planta muito comum no Brasil é a saia branca. Ele parece a trompeta, inclusive, às vezes confunde com lírio. A saia branca tem um veneno que é usado como remédio, também, inclusive, por exemplo, para cólica. Mas na planta, ele é tão venenoso que pode provocar alucinação, coma, e a pessoa perde completamente o sentido. Mas não que ele perde o sentido, que desmaia, ele perde o controle. E tem uma planta que é muito comum nos terrenos baldios, é a mamona, certo? Nossa, quantas crianças não tiveram guerra de mamona? Hoje não é, mas hoje não, hoje é tudo apertamento, né? Mas naquele tempo, mas tem esse terreno baldio que tem. Ah, olha, eu já fiz muita guerra, não tem problema. Não, muito pelo contrário. Comendo um fruto, aqueles, dá uma diarreia, vômitos, saindo de sangue. Nossa, e o seu filho, você disse que foi para o hospital, que ele estava vomitando. Aí, que procedimentos foram feitos e quanto tempo levou para ele ficar bem? Então, assim que eu cheguei no hospital, que fez o exame, ele ainda continuou vomitando. O médico falou que não era para ele vomitar mais, porque ele tinha aplicado o medicamento na veia, né, para cessar o vômito. E ele continuou. Passado 3 dias depois, eu retornei, ainda estava alto o índice. Ele falou que essa secreção só ia saindo cada vez que ele vomitava. Ia saindo, entendeu? E se não saísse durante esses 3 dias, ia ter que internar ele para poder drenar aquele líquido, né, doutor? Mas o que é uma lavagem ou uma drenagem, doutor? Na verdade, é a lavagem para tirar mais rapidamente a substância cáustica. Mas o cristal, ele fica, às vezes, dentro da mucosa do esôfago. Então, ele demora para sair. Então, só simplesmente com a salivação, engolindo, ele vai para o estômago e aí você tenta tirar quando possível. Não, e o assustador é que foi só um pouquinho, né? Quer dizer, são dias para eliminar esse veneno? Pois é, né? É o cristal. É um cristalzinho, então ele não mistura, não dissolve rapidamente. Então ele tem que ser removido através da própria salivação e secreção. E tem gente que acha que pode dar leite, pode dar água. Se a planta for venenosa, isso é pior ainda, doutor? Pois é, nesses casos, você nunca deve dar, justamente porque qualquer líquido, refrigerante, água ou leite,
ele acaba dissolvendo e distribuindo ainda mais o princípio ativo e acaba estragando, aumentando a área queimada. E, doutor, um assunto que todo mundo tem comentado muito são os agrotóxicos aí nos alimentos. Os agrotóxicos, eles também causam intoxicação? Sem dúvida, os agrotóxicos são justamente chamados agrotóxicos por causa disso. Aí você falou sobre a planta que toca. Muitas vezes não é nem a planta. Como aquela para acabar com os insetos, etc., as pessoas passam spray de inseticida, o agrotóxico, na própria planta. E as pessoas falam, não, mas é para usar em casa, não é tóxico. Não, é o mesmo princípio ativo. E hoje, a principal inseticida usado em casa é o piretroides, derivados de piretroides. São altamente alergênicos. Os alimentos, muitas vezes, tomate, morango, às vezes há um abuso. O Brasil, infelizmente, é um dos países que mais usa agrotóxico. E aí chega em casa, você não sabe se a alface, espinafre, etc., que às vezes comido cru tem agrotóxico. Então, e provoca o quê nas pessoas? Bom, agrotóxico depende do grupo, né? Alguns provocam, como piretroides, provocam alergia ou até nevralgia, né? Porque é tóxico para o sistema nervoso central também. Algumas pessoas são altamente sensíveis a ela. Agora, tem outros que são organofosforados. Organofosforados provocam salivação, bronquite, inclusive alteração cardíaca e até parada cardíaca. E tem alguma forma de eliminar em casa? A gente sabe, assim, por exemplo, o morango, que tem bastante agrotóxico, dá para deixar de molho, passar algum produto para eliminar? Olha, Roberto, foi uma excelente pergunta e eu acho que é importante. Um estudo recente feito por um médico canadense mostrou que nós podemos diminuir o risco em 99%. Se você não tiver certeza se o morango, tomate, alface são justamente usados onde o agrotóxico é borrifado na superfície, então, ao chegar em casa, lave primeiro com uma solução de bicarbonato de sódio. Uma colher de sobremesa em 2 litros de água e deixa de molho uns 5, 10 minutos. Isso vai provocar com que o inseticida, o agrotóxico, precipite. Depois de 5 minutos, tire, dá uma enxaguada e coloca no outro vasilhame com cloro ou água sanitária, que é justamente para esterilizar. Então, isso você elimina a bactéria, parasitas, vermes e outras coisas. Também deixa lavar por uns 5 minutos. Aí um enxágue final, pronto. A sua verdura, planta, salada e frutas está totalmente seguro para tomar. Você sabia disso? Não. Pronto, a gente aprendeu. Então. A dica é ótima. Uma dica simples, mas extremamente eficaz. Porque nem sempre a gente consegue e pode comprar os produtos sem agrotóxicos, né? Infelizmente, o nosso tempo terminou. Elisângela, muito obrigada pela presença. Obrigada pela presença de vocês também. Doutor, muito obrigada pelas orientações. Tem algum telefone para as pessoas que quiserem mais informações para o senhor deixar? Então, no caso de alimentos, lembra que você é o que você come, certo? Então, você tem que comer coisas limpas, saudáveis e sem risco. Ligue para o nosso centro do Hospital das Clínicas, é gratuita. O número é 08.000 14 81 10. Vou repetir, 08.000 14 81 10. Nós estamos de plantão 24 horas por dia, todos os dias do ano para te servir. E informações sobre plantas tóxicas também, doutor? Tudo, sobre a intoxicação por plantas, alimentos, remédios, Tudo. Qualquer causa, acidente ou intencional, nós estamos para te atender. Tá ótimo. E obrigada também a você que nos assiste. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima. Tchau.